Ei, gente! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e vamos começar mais uma lição. Bom, momentos de crise. Quem aí já teve algum? Algum momento em que a gente começa a duvidar que as coisas vão melhorar, de tantas coisas ruins que estão ao nosso redor, hein? Pois é. Hoje a lição é sobre um profeta que estava exatamente no momento desse, que é o profeta Abacuque. E Abacuque estava vendo tanta maldade, tanta injustiça em volta dele, que ele estava bem desacreditado que as coisas iriam melhorar e estava até sentindo um certo silêncio de Deus diante disso tudo. E aí ele vai e coloca tudo isso que ele estava sentindo diante de Deus. E vamos ver como foi isso. Abram aí em Abacuque 1. Vamos para o versículo 2. Abacuque fala assim com Deus: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Então, gente, Abacuque estava tão desolado que colocou toda aquela angústia que estava no coração dele diante de Deus e querendo saber, Deus, cadê o Senhor, né? Por que isso tudo está acontecendo? E aí, Deus o responde. E olha o que Deus responde. O Senhor diz ao seu povo: Olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Olha só agora. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Então aqui a gente já consegue situar em que período Abacuque viveu. Como aqui ele não cita, né, o nome do rei da época dele, a gente sabe que foi aí um pouco antes do domínio babilônico do Reino do Sul, né? Que seria, né, o castigo e a consequência do povo. E aí continua aqui no versículo 7. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Então, gente, Abacuque está vendo muita coisa ruim ao redor dele. Pergunta cadê Deus nessa situação. Deus o responde que, calma aí, eu estou observando tudo, eu não estou quieto não. O que o povo está merecendo, o povo vai receber. E aí a resposta assusta Abacuque, né? Ele tem uma reação diante disso. E nós vamos ver qual é, porque ele se queixa de novo. Olha só, a partir do versículo 12. Tu sempre exististe, ó Senhor. Ó meu santo Deus, tu és imortal, tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Porque tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe, pois os babilônios pegam os outros povos como os pescadores pegam peixes, com os seus anzóis e redes pegam os povos e arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes. Li até o versículo 14, tá, gente? Bom, vamos lá. Então, né? Abacuque colocou a sua angústia diante de Deus. Deus o responde.
E a resposta de Deus gera uma outra angústia, né? Uma preocupação, uma dúvida. E bem, às vezes a gente pode até pensar, nossa, essas pessoas da Bíblia, né, tinham tanta comunicação assim com Deus que não tinham dúvida. Mas não é bem assim, né? E Abacuque coloca sua dúvida diante de Deus novamente e pede respostas novamente. E tudo bem ser honesto diante de Deus, né? E olha só o que ele fala no capítulo 2, versículo 1. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Então, ele esperou em Deus a resposta porque ele sabia que Deus iria respondê-lo. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. E de fato, né, gente? Ainda não chegou o tempo, porém ela se cumprirá sem falta. De fato, os planos de Deus são tão grandes e a gente não tem como saber de tudo, né? A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. E eu tô lendo na NTLH. Na ARA tá falando que o justo viverá pela fé. E essa foi a mensagem que ele falou para Abacuque. E, gente, ele também falou, aqui a partir do versículo 5, sobre o castigo que os babilônios também sofreriam. Por quê? Eles seriam vitoriosos nesse primeiro momento, mas depois também receberiam a consequência deles, né? Bom, gente, e aqui fala algumas coisas, né, sobre os babilônios, que eles extorquiam os outros povos. Olha só, ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer obrigando seus devedores a pagarem as dívidas? Mas aí fala também, olha, uma virada de jogo aí. De repente vocês, os babilônios, serão os devedores. Aí os seus credores os forçarão a pagar as dívidas com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo, e eles levarão embora tudo o que é de vocês. Porque eles também roubaram muitos outros povos. E bem, olha, ai de você, Babilônio cruel, no versículo 9 isso, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso, você quis se proteger de todo o perigo e escapar dos seus inimigos, mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família. E ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. E além disso, eles também cresceram muito por conta de trabalho escravo, olha só. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso. E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. E olha aqui também. Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos o veem nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira. E você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Pois é. E uma outra coisa que eles também faziam era idolatria. E olha só o que está falando aqui, versículo 18.
Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Então, essa foi a explicação que Deus deu para Abacuque quando ele fica meio chocado porque os babilônios teriam vitória sobre o povo de Judá. Mas Deus faz questão de mostrar para ele que Deus tem um plano maior para tudo isso que a gente não sabe. Mas e Abacuque? Será que ele continuou cheio de dúvidas, cheio de questionamentos e desconfiou de Deus? Ou será que ele entendeu a soberania de Deus e confiou e descansou nele? Não saiam daí não, porque ainda tem história pela frente, hein? E vocês ficam aí com o Léo agora, que vai continuar contando para vocês. Beijo, fiquem com Deus. E aí, galerinha? Show de bola, meus queridos alunos? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem. Vamos aí continuar a lição aí de Abacuque, que é uma história simplesmente fantástica. Acredito que vocês já estejam gostando. Até porque é uma das coisas mais legais no livro de Abacuque é porque deixa muito claro a situação humana de Abacuque ali também, né? Como ele ficou extremamente angustiado em saber que os babilônicos estavam vindo e iam destruir lá a terra. Então, assim, primeiro, na verdade, primeiro assim, ele já estava inquieto porque parece que ele estava tentando falar com Deus e Deus não respondia. E aí ele já estava bastante inquieto. E depois também, né, quando Deus resolveu falar, ainda veio uma notícia que ele não estava esperando, né? Então ele aqui mostra o quanto que ele ficou assustado e angustiado em saber que os babilônios, que era um povo bem maldoso, bem bárbaro, ia vir e ia destruir lá o reino do sul, né? No final ali parece que acredita-se, né, que seja ali no final do livro de Jeoaquim, do reinado de Jeoaquim, beleza, gente? Então vamos lá, vamos começar aqui lendo como é que então Abacuque não é resolveu, ou pelo menos tratou desses problemas dele mesmo. Vamos começar vendo aqui o que Deus falou para Abacuque, beleza? Então vamos lá em Abacuque 2, no verso 4, beleza? Eis aqui a sua alma está orgulhosa, a sua mão não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse é um texto extremamente conhecido, né? Paulo, mas lá na frente, Paulo também vai citar lá em Romanos, no capítulo 1, né, nos versos 16 e 17, ele vai citar esse mesmo texto. A gente tem certeza aí que vocês já ouviram esse texto, e ele vem exatamente aqui do livro de Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Assim, durante assim, no decorrer ali de Abacuque 2, Deus ele vai mostrando ali, né, o contraste entre o justo e o perverso, né? E também entre o povo que era fiel à aliança e o povo que não estava sendo. E apesar de todo esse caos aí que estava acontecendo ali durante aquele período que Abacuque estava vivendo, Deus ele promete vida, né? Então o justo viverá pela fé. Então ele já está dando ali um sentido de que, apesar de todo o caos que está acontecendo, ainda vai haver vida. Como eu disse anteriormente, né, gente? O Paulo ele citou Abacuque mais lá na frente, né? Porque ele tava totalmente certo, convencido de fato, né, de que, né, uma vida de fé, né, significa literalmente confiar em Deus e depender exclusivamente da sua graça, né?
E essa profecia, né, que foi dita aqui em Abacuque, ela mostra como que Deus ele vai lidar assim, né, com essa questão, né, é, da, do contraste que existe, né, entre o pecador, na verdade, não é nem o pecador, desculpa, entre o pecado, né, e a santidade, beleza? Bom, a cruz de Cristo e o julgamento final acabam sendo, né, o cumprimento dessa profecia, ok? Então, assim, repara uma coisa, a profecia dada a Abacuque e a todos, né, que lerem lá o grande cartaz, eu não sei se eu acho que eu não citei, né? Se a gente ler um pouquinho antes aqui, aqui no verso 2, gente, rapidinho, desse cartaz é porque acontece. Vamos lá. O Abacuque 2:2. O Senhor respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, Deus mandou Abacuque escrever tipo, numa tábua muito grande, mano, num baita de um cartaz ali, numa placa lá, aquelas placas bem grandes para todo mundo ver e ler. Até mesmo se alguém estiver passando correndo, vai conseguir ver, beleza? Então, tipo assim, a mensagem que tava aí nessa grande tábua, beleza? Nesse grande cartaz, né? A lição aqui chama de grande cartaz, né? Ela já tava ali, né? Meio que junta, né? Já tava ali junto, entrelaçada, com um plano maior que seria a vinda de Jesus, beleza? Então, assim, Paulo e também Abacuque, eles afirmaram, né, que a verdadeira vida ela só é possível numa relação total de dependência de Deus, ok? E assim, essa dependência é baseada assim, né, na fidelidade de nosso Deus, né, e transforma a nossa existência aqui nesse mundo, beleza? E aí assim, gente, qual é muitas vezes a nossa reação, né, quando às vezes a gente fica muito feliz com Deus e tudo mais, né? Uma das reações mais naturais é cantar. E apesar de tudo que estava acontecendo, Abacuque se alegrou no Senhor e inclusive cantou, né? Ele fez uma oração em forma de canto. Se a gente pegar aqui para ler, seria aqui no caso já em Abacuque 3. Inclusive, tá, gente? É um livro que vale a pena demais vocês lerem e vocês vão ver o quão simples e fácil de entender todo o texto aqui. Abacuque é muito claro, assim, nas colocações dele e tudo mais, enfim. É um livro que vale a pena muito ler, até porque eu acho que ele é bem humanizado no sentido de Abacuque deixa muito claro a angústia dele, e depois também deixa muito claro como que ele vai lidar com essa situação. Show? Então vamos lá, vamos ler aqui o Abacuque 3, né? 1 e 2. Olha só o que já fala aqui no 1, né? Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, né? Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E ele vai continuando, e chega numa parte aqui que ela é extremamente conhecida. O Fernandinho tem uma música que o refrão dela é baseado aqui no livro de Abacuque, tá? Acredito que vários de vocês conheçam, ela ficou muito famosa. Hoje não se canta tanto mais ela, mas acredito que vocês devem conhecer. Vamos ler aqui, ó, o verso 17, ok? Verso 17 e o verso 18. Olha só o que está escrito. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento,
Ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu particularmente conheço uma música do Fernandinho, que, né, é exatamente esse refrão. E assim, eu acho que ainda, com certeza, devem existir outras músicas aí que tem essa mesma temática aí, usando esse mesmo texto como base aí para cantar, porque realmente é um texto bem bonito. Vamos tentar agora trazer um pouco Abacuque para os nossos dias atuais, ok? Bom, como eu disse, essa música, pelo menos esse trecho, né, já é bastante conhecido em algumas músicas cristãs, né? Só que vocês não acham que é de certa forma, um paradoxo, né? A gente a gente se alegrar sabendo que tá vindo uma avalanche, né, de tragédia para acontecer. Enfim, o motivo para que haja alegria né, o justo ele vive pela fé, ok? Gente, hoje a gente assim já está vivendo aí nesse período aí de pandemia, muita gente perdendo emprego, muita gente passando por diversas dificuldades, as coisas aumentam de preço, o salário diminui, sei lá. Enfim, é muita coisa, gente, muita coisa ruim, né? Assim, em alguns pontos de vista, né? Muito ruim tudo que está acontecendo, tudo que a gente está passando. A gente está vivendo aí na pele o que é passar aí por um momento de crise aí mundial e nada se resolve. E aí quando volta, não volta. Enfim, a gente precisa aprender a viver pela fé e se alegrar no Senhor, ok? Mais para frente também, Paulo nos ensina falando uma coisa, talvez até mesmo baseado também nesse mesmo texto, né? Lá em 2 Coríntios 5, 7, né? Só um trechinho aqui andamos por fé e não pelo que vemos, ok? Esse é também uma das coisas que nos ajuda a nos alegrarmos em momentos de crise. E isso assim não quer dizer, tá, gente, que a gente tem que andar alienado para o que está acontecendo no mundo. Não importa aí o que está acontecendo, não. É exatamente o contrário, né? A gente deve ser sempre antenado e ficar sempre sabendo do que está acontecendo no Brasil e no mundo, na cidade e tudo mais, né? Procurar saber sempre, né? Fontes verdadeiras e confiáveis, né? E ainda assim, né? Que a descrença e o desânimo, né? Aqui no país estejam, de certa forma, extremamente alta, tá? Temos que viver pela fé. Show de bola, gente? Confiando, né? Que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele controla e governa a nossa vida. Ele quem está no controle dessa situação toda. A gente tem que entregar mesmo toda as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas crises, ok? E deixar ali na mão de Deus, e a gente for fazendo aí a nossa parte, dando o nosso melhor, porque o Senhor é quem proverá tudo para a gente, ok? E sabendo sempre que a gente vive pela fé, e não apenas por aquilo que vemos, como disse já Paulo. Gente, agora aí só para encerrar, tá ok? Seguinte, Abacuque, tá? Ele reconheceu, né, que a catástrofe... Eita! A catástrofe que estava por vir, né, por meio dos babilônicos. Né? Ele se expressou com Deus, a sua reação
quando Deus falou para ele o que aconteceria, né? Poxa, ele ficou com medo, deve ter ficado pálido, tremedeiro e tudo mais, né? E assim, Deus foi lá e falou com Deus, né? Deus ouviu o que Abacuque tinha para falar, né? E enfim, mas no final o profeta, ele realmente se sujeitou mesmo a Deus e falou que iria se alegrar do mesmo jeito com Deus, né? O castigo, ele traria uma devastação total, né? Ia ser uma destruição total aí nas vinhas, né? Lá nos campos e tudo mais, né? Mas assim, ele declarou que Deus seria sempre a sua força. As bênçãos, né, materiais poderiam ser totalmente removidas, ele ficar completamente sem nada, né? Mas ele estaria sempre, né, com o Deus soberano aí da aliança, né? Que seria Emanuel, né? Que significa Deus conosco. Então, é por isso que ele conseguiu passar por todo aquele momento. Abacuque entendeu que as bênçãos materiais não são o todo, ok? É uma parte, de fato, muitas vezes Deus abençoa, né, com algumas bênçãos materiais, mas ela não é o principal. O principal é ele saber que ele está sujeito totalmente ao Senhor e que ele depende totalmente da sua graça. Beleza, gente? Isso é o principal que a gente precisa entender, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. E mais uma vez vou falar, gente, leia o texto de Abacuque. É um texto fantástico, muito fácil de entender, muito claro em tudo. Eu acho que ele é um texto bem direto e claro. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e tamo junto. Até a próxima lição. Uhul, é nóis, demorou, fechou. Falou!